Mas ainda existe, além deste fato, que já é mais do que suficiente, existe também outros textos que nos ajudam em muito a identificarmos um falso profeta. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 a 22. O falso profeta, ele fala presumidamente, ou seja, ele presume. Ele tira isso da sua mente, do seu coração. Ele inventa as suas profecias e elas não se cumprem. E eles não devem ser temidos. Deuteronômio 18, 22. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, e presta bem atenção nisso aqui, o tal profeta morrerá. No tempo do Velho Testamento, os falsos profetas deveriam morrer, e apedrejado ainda. Hoje nós estamos no tempo da graça, não é esse tipo de ação que os cristãos devem tomar, mas no tempo do Velho Testamento. Mas a questão aqui é, o falso profeta, ele fala presumidamente, ele inventa as suas supostas revelações, as suas supostas profecias. Aí no versículo 21, e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Então Deus está falando, avisando do falso profeta, que presumidamente, soberbamente fala alguma coisa em nome de Deus, mas não é, é uma presunção dele. Mas aí a pessoa fica preocupada, mas como nós vamos conhecer a palavra que Deus, a palavra que o Senhor não falou? Aí o versículo 22, quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, nem acontecer assim como ele falou, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Como tem aparecido pessoas fazendo profecias e essas profecias não têm cumprido, mas eu fico admirado. É porque as profecias que estão registradas na Bíblia, elas têm se cumprido. Mas no lugar das pessoas ir pela palavra de Deus, ela fica ouvindo esses falsos profetas e vira e mexe. Eles falam, por exemplo, como alguém já falou que o mundo ia ficar 3 dias e 3 noites completamente no escuro, e não aconteceu isso. Mas as pessoas ficavam com medo desses falsos profetas. A palavra de Deus está dizendo, olha, não tenha temor dele. Não foi eu que mandei eles falar, ele falou e não se cumpriu. Então não se deve, você não pode temer os falsos profetas. Você não precisa ficar com o temor deles. Quando não existe, o simples fato de alguém se autodizer um profeta, ele já não é um profeta, porque tudo aquilo que eu e você precisamos saber sobre a vontade de Deus está na palavra de Deus. Mas aí alguém começa a dizer que é um profeta. Ele não é um profeta, ele é um falso profeta. Mas ele fala que alguma coisa vai acontecer e não acontece conforme ele falou. Mas aí as pessoas ficam com medo, simplesmente porque a pessoa se autoproclama um profeta. Não, ele é um falso profeta. Não creia nesses homens, são mentirosos, são falsos. Um outro texto, Deuteronômio 13, versículo 1 a 6. Novamente. Quando o profeta ou sonhador de sonhos, colocar aqui para você. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder, e observa isso aqui, e suceder o tal sinal ou prodígio de que ele te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-nos. Aí ele está dizendo, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele, e a Deus, e ao Senhor
temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz, ou seja, a sua palavra, as escrituras sagradas, ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta, ou sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor Deus, para andar neles. Assim tirarás o mal do meio de ti. Ou seja, quando a profecia, o sinal se cumpre, mas a mensagem, porque Deus pode permitir que isso aconteça, que às vezes alguém levanta dizendo que teve um sonho, ou falando que tem uma profecia, e aquele sinal ou aquela profecia se cumprir. Só que a mensagem do tal sonhador ou do tal profeta, ela é contrária ao ensino sadio e puro da palavra de Deus. Ela entra em conflito com aquilo que a palavra de Deus ensina, na sua pureza e na sua simplicidade, para a prática da vida cristã. A palavra de Deus está dizendo, olha, não vai atrás, não ouça o tal profeta, ele é falso profeta. Mas o que ele falou cumpriu, o que ele sonhou aconteceu, o que ele profetizou está acontecendo, mas o que ele está ensinando é rebeldia contra Deus e contra a sua palavra. A grande questão não é se está cumprindo ou não o que ele disse, mas o que ele está ensinando é contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus revelada na sua palavra. Todos nós sabemos a importância do casamento, é só um exemplo que eu vou citar aqui. Mas uma vez um jovem estava me contando uma experiência que ele teve na sua, entre aspas, igreja. Ele casado, sentado ao lado da sua esposa, e uma suposta profetisa, que não é profetisa coisa nenhuma, vai lá atrás, pega na mão de uma moça solteira, traz para a frente, senta a moça solteira do lado dele, coloca a mão da moça debaixo da mão dele, como se estivesse dizendo, e ele veio me fazer esse tipo de pergunta ainda. Segundo ele, ela profetizou que ele deveria largar a mulher dele para casar com essa moça solteira. Peraí, não é o próprio Senhor Jesus Cristo que deixa bem claro nos evangelhos que o que Deus ajuntou não separe o homem? Que digno de honra entre todos seja o matrimônio, seja o casamento. Deus jamais vai fazer uma coisa dessa. Essa pessoa, essa falsa profetisa não era alguém que estava sendo usado por Deus. É outra coisa, é outro espírito que está usando essa profetisa. Porque o ensino da palavra de Deus, é que nós honremos o casamento, porque o casamento é uma instituição sagrada por Deus. O que Deus ajuntou não separe o homem. Só existe uma coisa que justifica a separação de um casal, se chama certidão de óbito. O casamento cristão, ele é indissolúvel. Mas existe esses falsos profetas dizendo ter essas profecias, muitas das vezes usando em vão o nome de Deus, ainda falando que Deus quer a pessoa feliz. Deus realmente quer que nós sejamos felizes, mas felizes dentro do centro da vontade dele. E muitas das vezes, para sermos felizes dentro do centro da vontade dele, às vezes vamos ter sofrimento, dificuldade, luta, angústias momentâneas, passageiras e transitórias relacionadas a essa vida aqui. A nossa felicidade, ela é garantida e ela é prometida no céu, na glória eterna. E às vezes, para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra, passaremos por tribulações, por sofrimentos, por angústias. E existe muitas pessoas seguindo esses falsos profetas. Que fazem sinais, que fazem milagres, que fazem que seus sonhos e suas profecias se cumprem, mas ficam ensinando coisas que é rebeldia contra a palavra de Deus.
O falso profeta, você identifica ele porque ele fala aquilo que as pessoas gostam e querem ouvir. Jeremias, capítulo 14, livro do profeta Jeremias, capítulo 14, versículo 13 e 15. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que os profetas lhe dizem: Não vereis a espada, e não tereis fome, antes vos dareis paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: Os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração são o que ele vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem a espada, nem a fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos, esses profetas. O profeta Jeremias estava profetizando os juízos de Deus que viria sobre a nação de Israel por causa da sua desobediência, da sua idolatria, do seu pecado, da sua corrupção, da sua imoralidade. Só que havia falsos profetas que presumidamente falavam em nome do Senhor, mas dizendo que aquelas coisas não viriam sobre a nação, que viriam paz, que viriam alegria, que viriam fartura. Só que Deus estava ordenando o profeta a profetizar os juízos, o castigo, a fome, a espada, a miséria que viria sobre a nação para castigar a nação por causa do seu pecado. Ou seja, os falsos profetas profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que as pessoas realmente precisam ouvir. O falso profeta, ele não gosta de falar sobre pecado, ele não fala sobre o inferno, ele não fala sobre o castigo, ele não fala sobre o juízo. Ele fala sobre, ele amacia o ego, ele envaidece, ele alimenta o ego das pessoas, fazendo com que as pessoas se acham merecedores de coisas boas, porque elas não são tão pecadoras, não são tão mal assim. Só que a palavra de Deus é bem clara que nós somos pecadores, nós somos maus. O próprio profeta Jeremias, ele profetiza que é a misericórdia do Senhor é que é o motivo de nós não sermos consumidos. Em 1 Reis, capítulo 22, versículo 1 a 8, a gente vê um exemplo prático de um falso profeta, de falsos profetas agindo. Acho que eu não transferi para vocês aí, né? Lá de Jeremias. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 1 a 8. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. O rei Josafá, essa aqui é a história da morte do rei Acabe, o perverso rei Acabe. O rei Josafá era um rei temente a Deus, mas ele fez aliança com Acabe. Todos nós sabemos o resultado dessa história, mas o caso aqui é que Josafá queria consultar a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, presta atenção nisso aqui, até 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar?
Josafá, um homem que tinha discernimento, que tinha uma compreensão da vontade do Senhor, embora tinha cometido aquele erro, estava percebendo alguma coisa errada naqueles 400 profetas, dizendo que o Senhor entregaria Ramote Gileade na mão do rei. Mas olha as palavras, eu quero destacar isso aqui, as palavras do rei Acabe. Então disse o rei de Israel, no caso aqui Acabe, a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, eu o odeio, eu não gosto dele, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Josafá está ali percebendo que tem alguma coisa errada com aqueles 400 homens que se diziam profetas. E ele pergunta, e esse homem, o rei Acabe, ele fala disso. Ao falar, ainda tem esse Micaías, filho de Imlá, mas eu odeio ele, eu não gosto dele, eu detesto ele. Por quê? Porque ele nunca profetiza bem de mim, ele só profetiza o mal. E era o único que estava realmente sendo um profeta de Deus, trazendo a mensagem de Deus. Só que o rei preferia ouvir os 400 profetas mentirosos. E todos nós sabemos o resultado dessa história aqui, que ele foi para a guerra e naquela guerra ele morreu. O rei Acabe morreu. Os falsos profetas são em grande número, e eles profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que as pessoas gostam de ouvir, aquilo que faz bem ao seu ego, ao seu coração, né? Aquelas mensagens que falam, né? Você é especial, né? Você merece ser feliz, você merece prosperar, né? Você precisa valorizar a si mesmo. E essas coisas, amaciando o ego, enaltecendo o ego, fazendo as pessoas ficarem inchadas, pensando que Deus é obrigado a fazer, a realizar os desejos dos seus corações, que Deus ele tem a obrigação de conceder às pessoas os seus desejos, os seus caprichos egoístas. O falso profeta, ele apresenta Deus como servos dos homens, enquanto que a palavra de Deus, na sua pureza e simplicidade, apresenta Deus como o Senhor, o dono e o homem. E o homem necessita se submeter ao senhorio de Deus, se colocar debaixo do governo de Deus, recebendo, deixando que Deus governe, que Deus controle, que Deus seja o Senhor da sua vida. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1 a 5, ele vai dizer: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Mas presta atenção no versículo 5. Do mundo são. Os falsos profetas são do mundo. Eles não são de Deus. Eles falam que pertencem a Deus. Eles falam que conhecem a Deus. Mas eles nunca nasceram de novo. Eles nunca se converteram. Eles nunca conheceram a graça de Deus manifestada na pessoa e obra do Senhor Jesus. E esses homens falam. Eles do mundo são. Por isso falam do mundo. Eles não falam de Deus. Eles falam do mundo. E o mundo os ouve.
e o mundo os ouve. Ou seja, o falso profeta, como você identifica um falso profeta? O falso profeta é aquele que fala aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Só que a palavra de Deus, na sua pureza e simplicidade, ela não fala o que eu quero ouvir, o que eu gosto de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Mesmo que seja duro, mesmo que machuca o meu coração, mesmo que doa, mesmo que me faça chorar, que me faça sofrer, mas ela vai falar comigo o que eu preciso ouvir, para me aproximar mais do Senhor, para que eu sirva o Senhor melhor. Mesmo que isso eu tenha que abrir mão de muitas coisas que eu gosto e que eu tenho prazer nelas. Mas ela vai falar, olha, isso está errado, isso não é a vontade de Deus. E eu vou ter que deixar essas coisas, eu vou ter que abandonar essas coisas para fazer a vontade do meu Deus, daquele que me amou e abriu mão do seu próprio Filho, o seu unigênito Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tomou a forma humana, que se encarnou para tomar o meu lugar na cruz do Calvário. A palavra de Deus, ela vai falar aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero ouvir. Agora o falso profeta não. O falso profeta ele vai te bajular, ele vai te elogiar, ele vai encher o seu coração de vaidade, de orgulho, de coisas que vai fazer você se sentir nas nuvens, muito bem. Só que essas coisas que ele está te ensinando, está levando você para mais longe de Deus. Os falsos profetas são instrumento nas mãos do inimigo para afastar você de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23. E Atos capítulo 20, versículo 28 a 30. Eu não vou ler, mas você pode ler. O Senhor Jesus Cristo ali, ele fala, cautelai-vos dos vossos profetas que vêm até vós, que vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Então é só observar os frutos deles. Não se pode colher a figo dos abrolhos, nem uva dos espinheiros. O Senhor Jesus usa esse paralelo. E ele vai dizer ainda, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não fizemos muitos milagres, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. E ele vai dizer, olha, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Pelos frutos você conhece os falsos profetas. Em nenhum momento eles é desenvolvido na vida e no coração deles o caráter do Senhor Jesus Cristo, que no caso é os frutos do Espírito Santo, que é mencionado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Eles não vivem, eles não nasceram de novo. Eles não têm o Espírito Santo habitando neles, trabalhando na mente, no coração deles, transformando eles conforme a imagem do Filho de Deus, conforme o Senhor Jesus Cristo. Antes, pelo contrário, eles são lobos disfarçados em ovelhas, e eles atacam implacavelmente, impiedosamente o rebanho de Deus, que é a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue, que comprou com o próprio sangue, o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E Atos capítulo 20, versículo 28 a 30, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala que depois da sua partida entrariam no meio da igreja lobos cruéis, que não poupariam o rebanho, que atacariam o rebanho, que se levantariam homens perversos que falariam coisas perversas para atrair os discípulos após si. Um falso profeta, um falso mestre, ele não tem a preocupação de conduzir os salvos a Cristo, de glorificar a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo.
mas a única preocupação deles é trazer as pessoas após si, ser seguidores delas. Me dá tristeza de ver pessoas, defendendo placas, títulos e líderes religiosos. A gente observa, caminhão de som ali fora, a gente observa pessoas defendendo Calvino, Arminio, pessoas defendendo o pentecostalismo, pessoas defendendo o adventismo, pessoas defendendo os ismos, o espiritismo, todos os ismos. Mas isso são falsos profetas que fazem isso. A palavra de Deus, ela apresenta-nos tão somente exclusivamente Cristo e sua pessoa e obra na cruz do Calvário. E o objetivo daquele que prega e ensina a palavra de Deus na sua pureza e simplicidade é levar as pessoas a seguir o Senhor Jesus Cristo, a fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, a obedecer ao Senhor Jesus Cristo, a ter o caráter moldado, transformado conforme o Senhor Jesus Cristo. Toda pessoa que, no lugar de conduzir o rebanho a Cristo, mas ele quer conduzir os discípulos após si, defender a sua bandeira, a sua placa, a sua denominação, o seu pensamento, seja ele filosófico, teológico, seja ele qualquer movimento, essa pessoa é um falso profeta. É um lobo disfarçado em ovelha, que está atacando o rebanho de Deus, dividindo o rebanho de Deus. Mateus 24, 5. Mateus 24, 11, 24 e 24. Os falsos profetas se passam pelo próprio Cristo. Eles enganam a muitos e eles podem até fazer sinais para enganar os próprios escolhidos, se assim for possível. Você pode ler na sua Bíblia depois. Vamos ler esse texto. Eu creio ser necessário nós lermos esse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 5. Versículo 4, né? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, tomem cuidado que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão. Presta atenção nisso aqui. E enganarão a muitos. É interessante você observar em nome dele, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você já ouviu alguém dizer que só existe salvação na sua igreja? Na sua denominação? Se você pertencer a outra igreja, a outra denominação, você não vai ser salvo. Isso é alguém se passando por Cristo, dizendo que a religião dele, a denominação dele é detentora da salvação. E Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é bem clara em dizer que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, ou seja, o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus diz: eu sou ele, o Senhor Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. É o Senhor Jesus Cristo que é detentor da salvação, não é a igreja, não é religião A, não é religião B, não é religião C, não é líder fulano. O fulano, o fulano recebeu uma nova revelação, que para você ser salvo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo outro. Não, isso é mentira. É um falso profeta, é alguém que está em nome de Cristo, se passando por Cristo, como se a salvação dependesse dele, ou de alguma coisa que ele fala, ou deixa de fazer, ou faz, ou deixa de fazer. Não. A salvação depende tão somente e exclusivamente de Cristo e sua obra na cruz do Calvário. Versículo 11. E surgirão muitos, presta atenção nisso aqui, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É muitos.
e enganarão a muitos. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. É claro que isso aqui está relacionado ao período da tribulação, mas isso é aplicável aos nossos dias. Surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Recentemente alguém me perguntou a respeito de um homem que se autodenomina Elias. É interessante isso, a presunção do cara. É interessante isso, a presunção da pessoa. Ele se autodenomina o Elias. Aí porque ele ora, e quando ele ora chove em determinada localidade, e muitas pessoas estão seguindo esse falso. Ele é falso profeta. Primeiro porque o Elias, que a Bíblia fala que virá e vai ser no período da tribulação, uma das duas testemunhas mártires que é mencionada em Apocalipse, capítulo 11, salvo engano. Ele tem que ser israelita. Ele tem que ser da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Não pode ser um africano. Ele tem que ser um israelita. Ele tem que ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Não pode ser africano. E segundo, o fato do cara realizar algum sinal, o fato de alguma pessoa realizar algum sinal, não significa que ele veio de Deus, antes pelo contrário. Porque a palavra de Deus diz bem claro aqui no texto: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Se possível for, eles vão enganar até os escolhidos, se assim for possível. É claro que não será possível, porque os escolhidos de Deus, aqueles que verdadeiramente arrependeram dos seus pecados e creram no Senhor Jesus, têm o Espírito Santo habitando neles, que abra as suas mentes e os seus corações e os ajude a compreender. Pode em algum momento eles até ser iludidos, mas mais cedo ou mais tarde a verdade virá à tona e eles entenderão que eles estão seguindo o erro, vão arrepender, vão voltar para o Senhor, mas não serão enganados. Se possível for. Então não é porque alguém fala alguma coisa e acontece, ou faz algum milagre, ou ora e chove, ou ora e cai fogo do céu, que significa que essa pessoa vem de Deus. Não. Porque a palavra de Deus é clara: eles farão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarão até os escolhidos. São falsos profetas, são falsos ensinadores, são falsos mestres. 1 Timóteo 4, versículo 1 a 2, e depois 2 Timóteo 3, 8. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Gente, esse pessoal não é usado por Deus. Esses homens são falsos profetas. Esses homens são instrumentos nas mãos do diabo, nas mãos do inimigo. O texto está dizendo: o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Por quê? Abandonarão a fé. Por quê? Dando ouvidos, escutando a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esses homens são inspirados por espíritos enganadores, e o que eles ensinam é doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentira. Esses homens são mentirosos. Os falsos profetas são mentirosos. Eles são hipócritas. E a palavra hipocrisia aqui traz a ideia das pessoas que faziam peça de teatro. Eles fazem um teatro, uma encenação. Sabe, são atores. Eles encarnam um personagem. Não são pessoas que realmente vivem para Deus. Eles se passam por homens e mulheres de Deus, mas não são. São hipócritas, são mentirosos, são falsos.
e eles têm a consciência cauterizada, ou seja, isso não incomoda eles nem um pouquinho. Eles estão enganando milhões, eles estão sendo enganados, e isso não preocupa eles nem um pouquinho. Por quê? Porque eles não são salvos, eles não nasceram de novo, eles não conhecem a verdade, eles não acreditam, eles não creem no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de suas almas. Por isso que eles são falsos profetas. Se eles realmente crescem no Senhor Jesus Cristo, se eles realmente tivessem convertido ao Senhor Jesus Cristo, eles jamais fariam os absurdos e extorquiam as pessoas como eles extorquem, tirariam o dinheiro das pessoas como eles tiram o dinheiro das pessoas. 2 Timóteo 3:8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Você abre a palavra de Deus e mostra a verdade para essas pessoas, eles não aceitam, eles não querem, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos, reprovados quanto à fé, quanto àquilo que a palavra de Deus, na sua pureza e simplicidade, ensina. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, quando Moisés esteve no Egito para libertar o povo de Israel, e Moisés fez os sinais que Deus havia ordenado ele fazer, aqueles magos de Faraó, que é chamado aqui de Janes e Jambres, resistiram a Moisés, imitando os sinais que Moisés estava realizando. Parece que 3 ou 4 sinais eles conseguem imitar, conseguem repetir. Chega a partir do momento que eles não conseguem mais. E eles falam, é eles que falam isso. O que Moisés está fazendo é pelo dedo de Deus. E se Moisés estava fazendo pelo dedo de Deus, aqueles homens faziam pelo dedo de quem? Mais uma vez, não sai à procura de sinal, de milagres, de coisas que alguém fala, o que fala que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, e muitas das vezes acontece ou deixa de acontecer. Um relógio quebrado, alguém já disse isso, ele vai marcar a hora certa 2 vezes ao dia. Por exemplo, um relógio que funciona, né? Se o ponteiro dele parar em 2 horas, 2 horas da madrugada ele vai marcar a hora, e 2 horas da tarde ele vai marcar a hora também. Está entendendo o que estamos dizendo? Não é porque o cara fala ou faz algum sinal, algum milagre, que significa que ele vem de Deus. Principalmente se aquilo que ele ensina entra em conflito com aquilo que a palavra de Deus diz, com aquilo que a palavra de Deus ensina na sua pureza e simplicidade. Só o fato de uma pessoa se autoproclamar um profeta nos dias de hoje já é um sinal de que ele é um falso profeta, porque ele está dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, não está completa. E algo que me chama a atenção, concluindo o nosso pensamento. Evangelho de João, capítulo 17 e o versículo 20. Na oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: eu não rogo somente por estes. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, rogando por todos os crentes, por todos aqueles que arrependeram de seus pecados e creram nele, ele está dizendo, ele está rogando ao Pai, ele está pedindo ao Pai: eu não rogo somente por eles, mas por todo aquele que pela sua palavra, pela palavra de Deus, não é pela visão, não é pela revelação, não é pelos sonhos, não é pelos milagres, por expulsar demônios, por jejum, por cerimônias, por batismo, não, é aqueles que pela sua palavra, pela palavra de Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus na sua pureza e simplicidade, e arrependem de seus pecados e creem no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Não existe conversão, não existe salvação fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo.
e fora da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, do Evangelho Bíblico, puro e simples, como é apresentado nas Escrituras Sagradas. Aqui no versículo 17, ele vai dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É através da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, que o crente, que o cristão, ele tem a sua vida moldada, transformada, de acordo com a vontade de Deus. Não há outro meio. Ele não está dizendo santifica-os nas visões, santifica-os nos sonhos, santifica-os nas revelações. Na sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus Cristo disse: santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A tua palavra, a palavra de Deus, é a verdade. Como identificar um falso profeta? É quando alguém ensina ou fala alguma coisa que entra em conflito direto contra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse é um falso profeta. Nós vimos todos os meios pela palavra de Deus como identificar um falso profeta. Você tem na sua mão a maior arma, a Bíblia Sagrada. Se você tem a Bíblia em sua casa, você tem nas suas mãos a maior arma para se defender dos falsos profetas, para identificar um falso profeta, para denunciar um falso profeta e para combater o falso profeta. Se você está sendo enganado, você está sendo enganado porque você quer. Porque na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tem todo o necessário para você não só identificar um falso profeta, mas para você se defender dele, e para você denunciar ele, e para você combater ele. Mas quantas pessoas têm deixado as suas Bíblias fechadas? Não leem, não estudam, não meditam naquilo que a palavra de Deus diz. Fica buscando revelações, visões, sonhos, milagres, curas. E estas coisas, sendo iludidas, se deixando enganar por esses charlatões, por esses falsos profetas, que são instrumento nas mãos do diabo, do inimigo de nossas almas, para conduzir milhões, bilhões de pessoas à perdição eterna. Meu amado amigo, minha amada amiga, meu amado ouvinte que está nos ouvindo, que está nos assistindo, não se deixe enganar. Creia na Bíblia, creia nas Escrituras Sagradas, creia na palavra de Deus. Ela é a única fonte, ela é o único guia para conduzir você dentro do centro da vontade de Deus. E ela apresenta somente, tão somente e exclusivamente o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo, tomou a forma humana, se encarnando, para tomar o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. E se você arrepender de seus pecados e crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, você com toda certeza terá o perdão dos seus pecados, terá a salvação da sua alma, terá a vida eterna e terá o Espírito Santo habitando em você, que através da sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, te conduzirá e te ajudará a não ser iludido, a não ser enganado pelos falsos profetas. Esperamos que você tenha entendido esse fato, né? Esperamos que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Tchau, tchau.